direcionada por dados. O que a gente pode aprender com os nossos consumidores que pode nos ajudar enquanto empresa, enquanto empreendedores, a melhorar o nosso produto? Nós vamos convidar a Sara Tuiani, que ela vai falar sobre esse tema com a gente. É evidente a transformação do comportamento das pessoas e a sua relação com as tecnologias. No contexto de consumo não é diferente. Os consumidores passam mais tempo expostos às novas tecnologias, gerando diversas informações detalhadas, de forma que, ao longo do tempo, estratégias de comunicação fiquem mais personalizadas e sofisticadas para alcançar o seu público em potencial. Por esse motivo, essa palestra irá abordar a potencialidade da era digital, suas novas ferramentas e as características do consumidor do futuro. Então, se vocês querem aprender mais sobre dados, consumidores e como personalizar sua estratégia de comunicação, vem chegando aqui para a Fábrica de Empreendedores que a gente vai começar a nossa próxima atividade. Vem para cá, Sara, agora é contigo. Palmas! Eu subir aqui. Olá, gente. Boa tarde. Obrigada pela presença. Esse horário, né? Logo o horário do almoço, da fome. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o consumidor do futuro, comunicação direcionada por dados. Aqui. Então, antes de começar, eu vou me apresentar, falar um pouco da minha formação. Eu sou publicitária, sou formada em comunicação social, também sou formada em psicologia, sou mestra em psicologia e atualmente eu sou pós-graduanda em ciência de dados e machine learning. Desde o início da minha trajetória acadêmica, o meu foco de estudo é comportamento de consumo e ao longo disso eu fui estudando outros temas como fraude ao consumidor, processos persuasivos e processamento de linguagem natural. E, além disso, eu faço parte de uma comunidade que se chama Paileires. Inclusive, a gente está com uma bancada especial lá dentro. Então, as Paileires é uma comunidade que instiga mulheres a entrarem na área da tecnologia e a utilizarem a linguagem de programação Python. Então, quem tiver interesse, tem uma bancada especial lá dentro com vários conteúdos super interessantes. Aqui está o roteiro que a gente vai conversar hoje. Eu vou falar um pouco sobre a relação de consumo na nossa sociedade, vou falar da transformação digital, o que isso possibilitou para que a gente pudesse falar e ter hoje comunicação direcionada por dados. Vou trazer algumas características do consumidor do futuro e, por fim, a gente termina com as considerações finais. Então, vamos lá, sociedade de consumo. Falar de consumo é algo já muito natural para a gente, né? A gente consome o tempo inteiro, a gente faz decisões de consumo o tempo inteiro, mesmo que a gente não fale sobre isso. Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está tomando decisões diárias de consumo. E diferente do conceito de consumo, né, aquele tradicional que nós precisamos dele para as nossas necessidades, o consumo hoje na nossa sociedade tem uma característica diferente, tem implicações diferentes. Hoje o consumo na nossa sociedade tem implicações tanto na nossa cognição social, tanto no nosso afeto, nas nossas emoções e no nosso comportamento. E aí eu trouxe dois exemplos aqui de como, né, o consumo está relacionado na nossa sociedade e o quanto ele é importante para que a gente possa nos organizar quanto sociedade. Então, o consumo hoje ele afeta a nossa percepção social, então aquilo que a gente tem, aquilo que a gente consome é uma base para que outras pessoas julguem a gente e a gente julguem outras pessoas. E também a relação da sociedade com a definição de grupos sociais. O que eu tenho me faz fazer parte de um grupo. O que uma pessoa comprou faz parte de outro grupo. Um exemplo clássico disso é quem tem Ferrari. A Ferrari tem um grupo super seleto e quem compra uma Ferrari tem um grupo específico que ele faz parte. Então, o consumo ele define os grupos sociais nos quais a gente está inserido. E isso são só dois exemplos. Obviamente que existem várias coisas, mas eu quis trazer isso para mostrar para vocês o quanto o consumo ele é importante e tem um papel essencial para nós nos organizarmos quanto sociedade. E aí, com o tempo, a gente começou a escutar a transformação digital, tecnologias e coisas do tipo. E com a transformação digital, com o uso das tecnologias, a gente começou a modificar a forma como nós nos comunicamos, sobretudo no contexto de consumo.
as marcas ficaram cada vez mais próximas dos consumidores. E diferente que antes, né, do contexto offline, em que as pessoas tinham horário para entrar e sair da loja, obviamente que ainda existe o conceito, né, físico e offline das lojas. Agora, os consumidores eles buscam o que eles querem, na hora que eles querem, e eles estão lá com as lojas disponíveis para eles o tempo inteiro. E isso faz com que os consumidores eles fiquem cada vez mais expostos a ferramentas digitais. Consequentemente, isso faz com que os consumidores eles produzam dados, eles produzam informações sobre o que eles desejam, o que eles procuram, coisas que muitas vezes nem o consumidor consegue perceber conscientemente os dados que ele está ali utilizando ao longo de, por exemplo, uma decisão de consumo é importante para a comunicação direcionada por dados. E aí eu coloquei aqui que quando a gente fala dessa exposição prolongada do consumidor nessas ferramentas digitais, surge o conceito de Big Data, ou seja, aquele grande volume de dados, que quando bem trabalhados a gente consegue tirar bons insights, a gente consegue tirar boas informações. E foi aí que começou a surgir o que a gente fala de comunicação direcionada por dados. Ou seja, com esses dados que os consumidores eles produzem o tempo inteiro, né, que eles acabam fazendo durante o processo de escolha, o processo de compra, hoje a gente consegue encontrar padrões de comportamento, a gente consegue identificar atitudes dos consumidores, a gente consegue identificar comportamentos. Ao longo da pandemia, surgiram diversas pesquisas que mostraram algumas atitudes, alguns comportamentos de consumidores, ou nas redes sociais, ou no Twitter, enfim, diversas redes sociais. Inclusive, eu vou mostrar uma pesquisa que eu fiz mais para frente que mostra sobre atitudes e comportamentos. Além disso, quando a gente tem essas informações sobre atitudes, comportamentos, a gente consegue entregar ao consumidor recomendações precisas. Ou seja, a gente consegue entregar para ele aquilo que, de fato, ele deseja, aquilo que ele está procurando. Ou, muitas vezes, nem é algo que ele está procurando, mas já chegou lá nele, porque é isso, são as recomendações. E isso faz com que o consumidor, a partir disso, tenha novas aproximações. Ou seja, às vezes o consumidor está procurando um serviço X, mas ele não conhece determinada marca, mas pelo que ele está procurando, acaba que essas recomendações ele consegue se aproximar de outras marcas que antes ele não conhecia. E um ponto importante que a partir de agora que eu quero enfatizar são as questões das estratégias persuasivas personalizadas. Um dos meus temas de estudo é persuasão, e só contextualizando o que é persuasão, dentro de um contexto de consumo, uma empresa, um fornecedor, ele envia mensagens o tempo inteiro, que a gente chama de publicidade, estratégias publicitárias, com o objetivo de fazer com que os consumidores eles mudem de atitude, que eles mudem seu comportamento em prol de uma empresa, de um serviço, daquilo que está sendo passado. E quando a gente fala de comunicação direcionada por dados, agora a gente está falando de um consumidor que recebe estratégias para que ele seja persuadido de forma personalizada. Ou seja, fica cada vez mais difícil de um consumidor ele tomar consciência daquilo que ele está escolhendo, porque cada vez está mais próximo do que ele procura, está mais próximo do que ele deseja. E quando eu falo que a estratégia, eu até grifei ali, coloquei dados honestos, é que na internet a gente pesquisa coisas que muitas vezes a gente não tem nem coragem de falar no dia a dia. Então, na internet, a gente é o que a gente é. Então, os algoritmos eles sabem de fato o que a gente procura, o que de fato a gente quer, que muitas vezes a gente não tem coragem de falar, por exemplo, num contexto físico de uma loja. E aí, a partir disso que eu falei, eu vou trazer as características do consumidor do futuro. E essas características, elas não são nada futuristas, elas já estão presentes no nosso dia a dia. Só que eu trouxe essas características porque elas são importantes para que a comunicação direcionada por dados ela
seja tão importante, que ela cresça cada vez mais. E são esses tópicos que eu vou falar para vocês que futuramente serão muito explorados. Ou seja, as empresas vão buscar explorar muito outras tecnologias de forma que tanto ajude como também consiga utilizar, vamos dizer, dessas vulnerabilidades do consumidor. O primeiro tópico que eu trago é tempo. Hoje em dia, a gente não tem mais tempo para nada. A nossa relação com o tempo mudou totalmente, tanto de trabalho, quanto nas nossas relações interpessoais. Eu não sei se aqui alguém já tentou marcar algum encontro com um amigo e aí tem que marcar para um ano depois, porque as agendas estão assim, super lotadas. Então, eu vi um pessoal rindo aqui, então eu acredito que, de fato, acontece com todo mundo. Então, a gente está vivendo uma época em que a gente não tem tempo. E aí, em 2022, teve uma época que teve teve várias notícias dizendo sobre o cancelamento de motoristas de aplicativo. E aí, quando eu li essa reportagem aqui, me chamou a atenção o que uma passageira falou. Eu chegava com 10 minutos de folga e tinha tempo de comer alguma coisa antes da aula. Atualmente, já esperei 13 minutos por uma corrida. Isso depois de uns 4 motoristas cancelarem. E eu coloquei isso aqui porque cada vez que passa, 10 minutos é muito tempo. 13 minutos esperando, gente, um carro, 13 minutos. Gente, imagina o que você pode fazer com 13 minutos. Muita coisa. Você come em 10 minutos. E, obviamente, que as empresas elas vão fazer com que a gente consiga, de fato, ter rapidez, economizar o tempo do consumidor e direcionar os dados, direcionar a comunicação a partir dos dados, faz com que o consumidor economize tempo, que é o que ele está precisando. Outro ponto importante é a atenção. Da mesma forma que a gente não tem tempo, se a gente não tem tempo, a gente também provavelmente não vai ter muita atenção quando a gente vai fazer uma decisão de consumo. Quando a gente está falando de decisões de consumo, a gente tem diferentes tipos de níveis de envolvimento. Então, provavelmente, a gente tem envolvimento quando, por exemplo, a gente paga algo mais caro. Então, é bem diferente quando a gente compra um carro de quando a gente vai ao supermercado para pegar uma bolacha que a gente pega todos os dias. Então, por exemplo, de ir ao mercado é uma decisão habitual que muitas vezes a gente nem tem muita consciência do que a gente está fazendo. Então, a atenção hoje é algo muito importante e algo que está em escassez para o consumidor. E por que isso é algo importante? Porque a gente estamos expostos a diferentes tipos de estímulos, de vários tipos de publicidades, e a gente não consegue, obviamente, raciocinar tudo aquilo que está acontecendo. Então, o que acontece? Quando a gente fala em comportamento direcionado por dados, a gente está falando que a gente está trazendo para o consumidor aquilo que para ele é relevante. Na psicologia, a gente chama isso de atenção seletiva, ou seja, são tantas informações que a gente não consegue absorver todas as informações, então a gente acaba selecionando algumas informações que são relevantes para a gente e que tenha a partir dos nossos interesses pessoais. E quando a gente fala do comportamento direcionado por dados, é isso, a gente está entregando para o consumidor aquilo que para ele já é relevante e aquilo que para ele já tem um interesse. Então, por isso que isso é um ponto também muito importante quando a gente está falando de comunicação direcionada por dados. Outro ponto que eu trouxe são as emoções. Não sei se vocês acompanham, enfim, esses cursos que tem no Instagram, enfim, todo mundo está falando. Você precisa ter conexão afetiva com o seu consumidor, as emoções são importantes. E sim, de fato, as emoções agora, com o consumidor que não tem tempo e não consegue ter mais atenção, ele passa a ter conexões mais afetivas com os seus fornecedores, com as marcas, para que eles tomem decisões.
Hoje em dia, durante muito tempo, as emoções, teve toda uma conversa de que o consumidor é racional. A gente já chegou à conclusão que não, o consumidor não é racional, que as emoções, sim, são importantes para influenciar o comportamento de compra do consumidor. E as emoções são, de fato, muito importantes nesse processo de decisão. Essa aqui foi uma pesquisa que eu fiz sobre processos persuasivos e emoções durante a Black Friday Brasil e a relação com fraude. E a gente percebeu e a gente utilizou linguagem de processamento natural, a gente utilizou análise de sentimentos e dados do Twitter, ou seja, a gente conseguiu, a partir de dados de uma rede social, encontrar, identificar alguns tipos de atitudes e comportamentos sobre as pessoas ao longo da Black Friday Brasil. E a gente identificou que, de fato, aqui no Brasil, a Black Friday, ela apresenta, as emoções dos consumidores, elas apresentam diferentes indicações. Então, algumas pessoas, de fato, levam as emoções negativas de conhecer o evento como Black Fraud como importante para você tomar cuidado e ter mais consciência, ou as pessoas, elas tendem a ficar muito entusiasmadas quando encontram promoções e compram sem nenhum tipo de consciência quanto ao processo decisório. Então, esse aqui é um exemplo que eu trago sobre a importância das emoções durante o processo persuasivo. Outro ponto que é muito importante para a gente ter em mente é os aspectos visuais. Eu coloquei esse dado aqui, que 80% do tráfego da internet no mundo em 2019 foi em vídeo, que foi logo bem perto no começo da pandemia. Mas tá, Sara, o que tem isso a ver, né? Essa parte do visual? Que cada vez mais a gente está consumindo coisas que são visuais, vídeos, imagens, e quando a gente está falando de publicidade, quando a gente está falando de campanhas publicitárias, tudo é imagem. Então, desde a gente chegar aqui, até o momento de chegar aqui, a gente falou de emoções, a gente falou da falta de atenção, a gente falou da falta de tempo, e agora a gente está falando dos aspectos visuais. Ou seja, se vocês conseguirem assim, lembrar do dia a dia de vocês, provavelmente, quando vocês estão lá no computador, pesquisando qualquer coisa, é um monte de anúncio das lojas que vocês estão procurando, e geralmente é só o visual. Pouquíssimas coisas têm o informativo ali embaixo, ou tem o texto, porque o visual hoje é muito importante para passar a mensagem para o consumidor, ou seja, o visual é aquilo que vai mostrar, que vai informar, educar ou persuadir do que uma parte textual. Inclusive, eu trouxe aqui 3 informações de que a nossa geração de agora, né, depois da pandemia que está vindo, tem a maior capacidade de leitura visual de todos os tempos. Ou seja, a gente está aprendendo a fazer leituras visuais como nenhuma outra geração. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um número gigantesco de pessoas que utilizam a Netflix e diversos outros streams. Então, cada vez mais, a gente está levando em consideração os aspectos visuais do que os informacionais. E quando eu falo em informacionais, eu estou falando de textos. Então, a gente está conseguindo interpretar cada vez mais imagens complexas, e isso por um motivo. A informação visual ela é mais agradável, rápida e fácil. Lembra que eu falei que o consumidor não tem tempo, que o consumidor não tem atenção, que as emoções são fatores importantes para que um consumidor ele consiga direcionar o comportamento dele. E agora o visual, que é uma informação que é mais agradável e fácil dele conseguir, de fato, o comportamento dele a favor de uma empresa ou de um serviço. E aí eu coloquei isso aqui, que eu gosto muito. O processamento de uma imagem é tão eficiente que o reconhecimento básico e a resposta emocional ocorrem bem antes de um registro consciente. Ou seja, relacionando as emoções com a parte visual, a gente vê essa relação e o quanto isso é importante.
E aí, gente, isso que eu estou falando é algo que vocês podem pensar tanto como empreendedores, como alguém que está pensando em fazer algo, pensando na empresa, enfim, como também consumidores diários que nós somos. O tempo inteiro a gente está consumindo. Então, é importante para a gente saber dessas informações para que a gente tenha uma maior consciência quando a gente for tomar alguma decisão. E outro ponto em relação aos algoritmos, enfim, é a confiança. Eu trouxe aqui uma informação: metade dos usuários de aplicativos de encontro confiam na inteligência artificial para encontrar parceiros. E, gente, se as pessoas confiam na inteligência artificial para encontrar um parceiro, por que a gente não vai confiar para comprar alguma coisa? Então, assim, cada dia que passa, as pessoas elas tendem a confiar mais naquilo que aparecem para elas durante o que aparece. Gente, eu vou tentar não gritar aqui para vocês escutarem. E aí eu coloquei algumas informações do que as pessoas elas acreditam em relação aos algoritmos. As pessoas elas têm concepção de confiança, elas acreditam que os algoritmos têm uma avaliação precisa, que não tem erro e que é livre de tentativas de influência. E isso a gente já viu que dentro do mercado de consumo, os algoritmos eles são sim levados para que a gente consiga ser influenciados, para que a gente possa ter um comportamento a favor de uma empresa. E um exemplo disso é o que aconteceu recentemente com a imagem do Papa super estiloso, em que as pessoas passaram a levar isso a sério. As pessoas, de fato, acreditaram que o Papa ele contratou um estilista, tanto que a mídia, a própria mídia, ela colocou isso como uma verdade. E aí, gente, o consumidor não tem mais tempo, o consumidor ele não presta mais atenção, o consumidor ele tem as emoções dele ali, a flor da pele, para decidir do que ele realmente absorve ou não, e ele tem a confiança de que, por exemplo, uma mídia internacional dessa é confiável. E aí, como é que a gente fica agora se a gente pensar que a gente nem sabe mais quando algo é verdade ou quando algo não é verdade. E aí, a gente está falando sobre dados, a gente está falando sobre o futuro. E aí eu fiz uma pergunta: como será o consumidor do futuro? E o ChatGPT respondeu para mim como vai ser o consumidor do futuro. Ele disse, como um modelo de linguagem baseado em inteligência artificial, ele não pode prever o futuro com certeza, mas ele vai ajudar em algumas previsões. E aí ele deu um texto, e aí ele falou assim: o consumidor do futuro provavelmente será mais digital, conectado e consciente, buscando experiências, personalidades, valores alinhados e soluções que ajudam a manter um estilo de vida saudável e sustentável. E aí eu coloquei essa parte aqui porque eu queria fazer uma reflexão com vocês. Eu queria que vocês levassem essa reflexão para vocês. De fato, a tendência é que realmente o consumidor ele fique cada vez mais digital, que realmente ele fica mais conectado, que tem experiências personalizadas. Mas de tudo que eu falei para vocês, consumidor não tem tempo. Consumidor, consequentemente, não tem atenção. Consumidor não está levando em consideração tanto os aspectos informacionais, está levando mais os aspectos visuais, que faz com que ele tome decisões mais rápidas do que se ele for parar ali, prestar atenção e tomar as decisões de forma mais cautelosa. Falei das emoções. Será que e as pessoas ainda têm confiança na inteligência artificial? Será que, de fato, seremos consumidores conscientes? Será que, de fato, a gente tem consciência de que tudo é entregue para a gente tem a liberdade de escolha, de realmente comprar aquilo que a gente quer? Porque a gente sempre conversa sobre isso, né? A gente tem tecnologia, livre escolha, mas olha só o tanto de aspectos que fazem com que nós, consumidores, sejamos persuadidos para que a gente tome decisões rápidas de consumo. O tempo inteiro a gente recebe essas estratégias para que a gente não pense muito, até porque consumo é algo que é no nosso dia a dia. A gente precisa decidir coisas
do tempo do mercado. E o mercado não para, o mercado é o tempo todo ali funcionando, criando coisas novas. Tanto que hoje a gente tem um exemplo, né, dessas fast shopping, que você vê num filme, numa novela, uma roupa, e no dia seguinte já está vendendo na internet. Então as coisas são muito rápidas. E a gente já não tem mais tempo de pensar. Então, de fato, nós estamos conectados, nós estamos recebendo, de fato, uma comunicação direcionada por dados, mas será que o ChatGPT está certo? Será que seremos realmente consumidores conscientes? E, para terminar, para abrir para perguntas, eu coloquei aqui algumas considerações finais de que tecnologia e consumo, quando a gente faz essa relação, é importante a gente ter em mente que são mudanças moderadas. E por que eu falo mudanças moderadas? Porque não é que nem o ChatGPT que assustou todo mundo e falou, caramba, olha aqui, responde tudo que eu quero. Quando a gente fala de tecnologias em consumo, a gente vai se acostumando muito rápido com o que aparece. Porque a gente faz isso todo dia, toda hora, isso está presente. Então, isso é uma coisa que, quando está relacionado a esses dois, tecnologia e consumo, a gente tem que prestar atenção que nada vai assustar a gente. Nada assustou a gente a ponto de falar assim, caramba, olha só, estou recebendo aqui várias publicidades. Não, isso vai acontecendo ao tempo e a gente vai acostumando. Mas tecnologia, né, eu estou falando aqui, tecnologia pode de fato nos auxiliar, mas de forma consciente. Nós como empreendedores, nós como consumidores, a gente precisa ter essa consciência do que os dados dos consumidores proporcionam. Então, da mesma forma que hoje eu utilizo os dados para fazer pesquisa e entendo as atitudes dos consumidores, o comportamento dos consumidores, eu vou entender o que eu vou entregar para o meu consumidor e o que ele quer de fato receber. Mas é preciso a gente tomar também um pouco de consciência quanto àquilo que a gente está entregando, que a gente está fazendo com os dados. Um ponto importante que os consumidores buscam no futuro: transparência e confiabilidade. Dentre desses milhares de inovações, tudo que o consumidor mais procura de uma marca ou de uma empresa é ele se sentir seguro. Então, no meio de tantas coisas, tantos dados aí sendo utilizados como forma, né, de você conseguir atingir a vulnerabilidade do consumidor e fazer com que ele mude a atitude dele, é importante dar essa confiança para ele, dizer, né, o quanto de fato você está vendendo aquilo que ele quer porque ele quer e não porque você está entregando algo direcionado a partir das vulnerabilidades dele. E eu coloquei por último que toda vez que eu falo sobre isso, consumo e tecnologia, eu acho que é importante a gente ter um debate ético sobre isso, falar sobre o uso de dados e, de fato, perguntar sempre, será que a gente é livre para escolher o que a gente quer, o que a gente quer consumir? Então, essas foram algumas reflexões que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada. E aqui está meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, queiram falar alguma coisa. Obrigada. Parabéns pela apresentação, Sara. Temos minutinhos para perguntas. Temos perguntas da plateia? 1, 2, boa. Bom dia. Nessa questão de comunicação direcionada a dados, onde a gente consegue extrair esses dados fora desse ambiente da rede social, fora do ambiente do Analytics, do Meta e algo assim? Então, hoje as empresas elas têm, hoje a gente tem a LGPD, né, que quando você entra num site, por exemplo, você tem lá que clicar para saber se você quer deixar que a empresa veja, por exemplo, seus cookies. Então, as empresas, desde o momento que você entra numa loja dela no site, ela consegue identificar o que você fez nessa navegação, que você escolheu, enfim. Então, hoje a gente tem os dados abertos, né, das redes sociais, que a gente consegue ter esse acesso para fazer pesquisa, enfim. Mas, hoje em dia, as empresas elas têm esse acesso. E isso não é algo novo, tá? Isso sempre existiu. Então, desde a época que a gente tem o call center, que as pessoas elas pedem informações, as empresas elas já buscam identificar alguns comportamentos, algo que de fato eles precisam. Obviamente que hoje está muito mais fácil, porque as pessoas elas estão cada vez mais expostas às tecnologias e essas ferramentas digitais. Mas, assim, tudo que o consumidor faz, ele tem essa,
digamos assim, esse rastreio do que ele fez para que a empresa possa ter esse controle. Inclusive, quando a gente aperta no cookie, acho que ninguém lê aquilo, né? Aquilo só quer tirar aquele pop-up dali, aperta, tá tudo certo e pronto. Porque a gente já está acostumado com isso. Isso é algo que está no nosso dia a dia. Então, a gente só quer poupar nosso tempo, aperta OK e está tudo certo. A gente não quer saber mais do que vai acontecer dali para frente. Temos mais uma pergunta aqui na frente. Bom dia, Sara. Eu sou Marli, do norte de Minas. Era só um posicionamento enquanto consumidora, né? A questão da confiabilidade. Muitas vezes nós somos induzidos, né, a essas compras. A primeira coisa que você vê lá é em 12 vezes, tanto de 12 vezes, né? A questão da propaganda, que muitas vezes o preço está embutido de uma forma que a gente acredita que seja uma promoção, né? Leve 2, pague 1. E aí, em relação à questão da confiabilidade, eu, pelo menos, se eu tiver que fazer uma compra, eu olho muito os comentários, né? Então, aqueles comentários ali me induz, né, de que aquele produto que eu estou adquirindo é um produto que ele é ou não confiável mediante o posicionamento de cada consumidor. Em relação a essa confiabilidade, o que você, consumidora, faria ou faz para que você tenha essa segurança em relação ao produto que você pretende adquirir? Então, só para destacar um ponto, que quando a gente fala dessa confiabilidade do que os consumidores falam, isso é utilizado como estratégia persuasiva também das empresas, tá? O nome disso é prova social, em que as empresas utilizam de comentários de outras pessoas para fazer com que a gente tenha um embasamento confiável de que aquela decisão que a gente vai tomar é correta. E o que eu faço? De fato, eu sou uma pessoa que eu não sou muito de consumir, apesar de falar sobre consumo, porque, apesar de estar falando sobre comportamento de consumo para vocês, sobre consumidor do futuro, falar de consumo tem implicações muito grandes para a nossa sociedade, para o nosso futuro. E aí eu falo a partir de uma perspectiva de sustentabilidade, de uma perspectiva de superendividamento, de uma perspectiva a partir dos pontos psicológicos. Enfim, tem muitas coisas. Mas, de fato, o que eu faço como consumidora e o que eu faço quando alguém pede alguma consultoria, coisa do tipo, é, de fato, ser transparente. Se você teve um produto que, por exemplo, deu errado, você assumir que deu errado e falar, olha, deu errado, a gente vai melhorar isso. Hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê o pessoal apagando os comentários, a gente vê o pessoal ignorando isso e fazendo propaganda, vende mais, vende mais. Então é isso, acho que a confiabilidade do consumidor, ele vem quando você de fato vê que uma empresa, ele te mostra os erros, ele te mostra os acertos, ele te mostra o que ele está fazendo. E é isso, né? A gente, como eu comentei, são muitas estratégias, técnicas persuasivas para que a gente tome decisões muito rápidas. Então, ser consciente é difícil. Eu não estou dizendo que vocês, né, todo mundo tem que ser consciente aqui, que eu sou consciente o tempo inteiro. Óbvio que não, tanto que o do Papa, quando eu vi, eu falei, gente, que estiloso Papa. Até curti no Twitter. E aí depois eu falei, gente, cai numa fake news. Porque é isso, a gente está tão apressado com as coisas que a gente não presta atenção se de fato aquilo é verdadeiro, se não é verdadeiro. Mas o ideal é que a gente comece a tomar consciência. E quando, só rapidinho, eu vi que está encerrado, mas só um ponto, que isso que você falou, das 12 vezes, que induz a gente comprar alguma coisa. A gente tem um Código de Defesa do Consumidor que fala que toda publicidade deve apresentar informação clara ao consumidor. Esse tipo de informação, no caso de 12 vezes pequenininho ali,
Na Black Friday isso que mais aparece, e aí a gente pode falar da estratégia persuasiva de escassez, de tempo, de produto, mas o Código do Consumidor ele diz que de fato precisa ter muito claras essas informações, porque dentro de uma relação de consumo do fornecedor e do consumidor, o consumidor ele é a parte mais vulnerável, porque ele vai receber essa mensagem já toda trabalhada com essas estratégias para que a pessoa, o consumidor, ele tome essa decisão. Sara, sua palestra está muito disputada aqui. E aí temos mais 2 perguntas, mas não vai dar tempo para as 2. Com esse moço aqui você pode conversar depois, mas se você conseguir responder rapidinho a dele que já estava na fila, ainda dá tempo, tá bom? Bom dia, Sara. Parabéns pela apresentação. Eu tenho um comentário que eu vi na internet, que um site famoso por vender pacotes aéreos e passagem, ele cobra um valor diferenciado pelo dispositivo. Tipo, se você está vendo de um MacBook, o valor é um preço, se você está vendo de um Windows, é outro preço. O que você acha sobre isso? Olha, a partir da minha perspectiva de consumidora e pensando na confiabilidade que eu falei, né, sobre a relação do consumo da empresa com o consumidor, eu acho extremamente errado. Eu acho que, de verdade, eu entendo que isso tem toda uma proposta de mercado, de entender qual é a... Enfim, né, se você pode pagar mais, você pode pagar menos, aonde que tem... Mas eu acho que isso faz com que você não confie no seu consumidor, faça com que você duvide muito das coisas que você recebe, o que é bom, sabia? De você, de fato, ir procurando para saber se, de fato, aquilo é certo ou não. Mas, na minha opinião, né, falando assim, da Sara como uma pessoa que estuda comportamento de consumo, eu entendo que isso é uma estratégia das empresas para que elas consigam, enfim, adquirir mais lucros, enfim. Mas que isso, para mim, é totalmente errado, porque, como eu comentei, a gente tem um Código do Consumidor que fala que as informações têm que ser claras, que não pode induzir ao erro, que não pode fazer com que uma pessoa não entenda de fato o que está sendo passado ali. Então, eu acho que a gente precisa mudar muito a nossa percepção tanto como empresa quanto para consumidores, porque a gente sempre coloca a culpa no consumidor, né? Que nem eu estou falando que a gente tem que ser consciente ou não, mas muito vem das empresas. E essa conscientização precisa começar de onde sai essa mensagem persuasiva. Precisa sair de onde está... Precisa, né? Essa responsabilidade precisa sair de onde está saindo essas mensagens. Então, a minha opinião é essa. Maravilha, muito obrigada, Sara. Palmas para Sara, que aula! Sai por aqui que é mais seguro, né? A gente às vezes se arrisca subindo aqui pelo lado, mas vai que cai. Melhor não, melhor não. Bom, gente, daqui a 3 minutinhos vamos ter mais uma atividade aqui no palco Fábrica de Empreendedores. A gente vai conversar sobre de volta para as comunidades. O futuro